Você tem medo de algo específico, de uma situação ou de algum objeto? Então, se você tem interesse e você tem esse medo, vem comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana, eu sou médico psiquiatra e eu falo aqui no canal Nosso Mundo Psi, nosso canal sobre os mais diversos temas da saúde mental. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para você poder acompanhar nosso conteúdo e deixe sua curtida nesse vídeo se você gostar. Bom pessoal, o tema de hoje vai ser fobias específicas, né? Esse é um tema que levanta bastante curiosidade, tá? Porque justamente aqui, né, a gente já falou aqui no vídeo de 2 semanas atrás sobre ansiedade generalizada, onde você tem um medo por diversos motivos e diversas questões específicas. Aqui o medo é bastante específico. Então a definição, né, de todos esses quadros que compõem as fobias específicas são um medo, ansiedade acentuado acerca de um objeto ou de uma situação específica, tá? Esses sintomas, né, sintomas de medo, eles são desproporcionais ao perigo real. Não dá para você dizer que uma pessoa tem uma fobia por uma onça, sendo que quando você encontra uma onça, você tem um real risco aí de eventual morte, né? Então não seria uma fobia, aí é um medo, uma ansiedade mais ligado a uma prudência, né? Então seria um medo mais desproporcional, ok? E esse medo ele é constante, ele é persistente, não foi uma vez que a pessoa teve, é ao longo de um tempo, às vezes, muitas vezes ao longo de uma vida toda, tá? E obviamente que ele vai trazer um impacto na funcionalidade, vai trazer um sofrimento importante para essa pessoa. Então, pessoal, as fobias específicas são aquelas que têm alguns nomes, né, que despertam curiosidade, né? Aqueles nomes assim bastante específicos, né? Se você colocar, você pode colocar no Google mesmo aí nomes de fobias específicas, você vai achar mais de 200 nomes, né? E eles são muito bons aí para você guardar para aqueles jogos assim de forca, né? Então seria um nome aí bastante específico que obviamente não é todo mundo que vai saber, inclusive nós psiquiatras. O importante é saber qual que é o medo que essa pessoa possui para a gente poder fazer um tratamento específico. Então, por exemplo, né, acho que um medo bastante comum aí para a gente começar essa conversa é o medo de animais. Então tem pessoas que têm medos de animais específicos. Aí se você está vendo esse vídeo, você vai falar assim, poxa, eu tenho medo de barata, né? Todo mundo tem um medo aí desproporcional a uma barata, mas depende, né, da forma com que você lida com isso, né? Se realmente for algo que interfere demais aí na sua vida, né? É algo que você não, só de você saber que tem uma barata, você não fica no ambiente, você não dorme na sua casa, aí realmente pode ser um problema. Mas se for simplesmente um desgosto, né, de você ver e presenciar aquele animal, né, talvez não se encaixe numa fobia específica. Mas um tipo específico aí de medo de animal é a aracnofobia. Então, a aracnofobia é o medo de aranhas, tá? Tem pessoas aí que têm pavor de aranhas. E olha só que interessante, né? Muitas vezes, né, eu dei o exemplo da barata, que é um medo bastante comum, principalmente no sexo feminino, né? Mas aqui você vai lembrar daquele animal quando você vê ele, né? Então você chega lá no seu banheiro, tem uma barata ali, né? Sai correndo, meu Deus, tem uma barata e tal. Agora, uma aracnofobia, né? Então um medo específico de animal, ele é algo tão intenso que a pessoa fica pensando naquilo o tempo todo, tá? Tem alguns relatos bastante curiosos, assim, de fobias específicas, né? Por exemplo, né, teve um colega que falou de um paciente que ele tinha um medo específico tanto por um animal que até a nota de dinheiro, né, porque nossas notas de dinheiro elas têm animais, né, hoje em dia são animais aí mais raros, mas já foram outros animais, né, nas notas anteriores de cruzeiro, por exemplo, que o animal estava naquela nota, então ele não recebia aquela nota, ele não pegava naquela nota. Se ele recebia um troco com aquela nota, ele não aceitava. Então só para vocês terem uma noção do quão além que vai esse medo, né? Então não é aquela coisa que você vê um bicho e não gosta dele, não, é algo muito intenso e óbvio, né? Atrapalha a vida dessa pessoa, você vê, a pessoa não consegue receber uma nota de dinheiro, por exemplo, né?
por conta desse medo excessivo. A pessoa pode ter um medo específico aí por um ambiente natural, né? Aqui você tem vários exemplos, acho que o mais comum aqui é o medo de altura, que é a acrofobia. Então são pessoas aí que têm um pavor de altura, tá? E obviamente, né, vale a mesma coisa que eu falei para animal, tá? Não é só um desconforto, né, de você estar num parapeito de um prédio de 50 andares, né? Acho que qualquer pessoa ficar um pouco desconfortável nessa situação. Seria um medo muito grande mesmo, né? Pessoas aí que não conseguem descer escadas, tá? Mesmo que sejam escadas baixas, mesmo que estejam seguras, ela não consegue olhar muitas vezes, né? Ela está numa casa, num sobrado de alguém, ela não consegue olhar pela janela porque ela já fica mal, ela já fica nauseada, tá? Então é algo bastante intenso, tá, pessoal? Não vai sair daqui desse vídeo achando que você tem todas essas doenças aqui, algumas que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Da mesma forma, ambientes fechados, né? A claustrofobia, essa é bastante famosa aí e é bastante comum. Tem muitas pessoas que têm claustrofobia, que essa é aquela sensação de você estar sem uma saída aparente, né? Então, assim, existe a claustrofobia, obviamente, em situações aí mais intensas, como, por exemplo, exames de ressonância, tomografia, eventualmente um elevador aí bastante apertado, tá? Mas a claustrofobia, né, que a gente fala aí, a verdadeira, ela tem um impacto muito grande na pessoa, né? Eu tenho uma paciente aí que ela tinha sintomas de claustrofobia no começo do tratamento de ansiedade dela e ela trabalhava num prédio que tinha, né, agora não trabalha mais, mas tinha um elevador, mas ela subia pela escada, tá? Ainda bem que não era no 18º andar, né? Era no, se eu não me engano, era no primeiro ou segundo andar, era uma escada um pouco mais curta. Mas ela não subia nem descia pelo elevador, ela optava sempre pela escada. Não é nem uma opção, na verdade, tá? Ela não conseguia entrar no elevador. Isso pode ter um impacto, né? Vamos supor que essa paciente aí quebra a perna, tem um problema, a escada é interditada, ela precisa usar o elevador, ela não vai conseguir trabalhar. Então entenda que quando a fobia realmente é muito forte, que a gente fala que é um problema, ela traz esse impacto na vida da pessoa. Um outro medo bastante comum aqui, que muitos pacientes têm, é o medo de avião, de aeroporto, que é a aerofobia, tá? Então a aerofobia é bastante comum, pessoas que têm desconforto em aviões, né? Então, mais uma vez, tem que ser algo intenso, são pessoas que não conseguem pegar voos, né? Eu tive uma paciente já que o medo era tão intenso, né? Eu sou aqui de Sorocaba, né? Muitas vezes ela fazia umas visitas para Campinas, só o fato de passar perto do aeroporto de Viracopos ali, né? Quando você está indo para Campinas, você passa pela entrada ali do aeroporto de Viracopos, ela já ficava morrendo de medo, ela ficava desconfortável. Se tivesse um avião decolando, então ela ficava em pânico, tá? Então veja que é algo que, assim, que é muito além daquele medo de aterrissagem, né? Todo mundo tem um pouco, eu particularmente fico um pouco desconfortável na hora da aterrissagem, não é a melhor situação que eu esperaria estar, né? Mas é algo que não limita, né? Eu consigo fazer minhas viagens de avião tranquilamente, ok? E um outro medo também bastante comum, e esse com certeza pode trazer danos aí importantes na vida das pessoas, é o medo de injeções. Tem um nome também bastante peculiar aqui, que é a aikimofobia, medo de agulhas, né? Medo de qualquer tipo de agulhas. E obviamente que aqui você já consegue imaginar o impacto que essa pessoa tem, porque infelizmente na vida a gente fica doente, então eventualmente a gente tem que fazer um exame ou muitas vezes receber uma medicação injetável, né? Então esse é um medo que pode limitar, dentre outros que podem limitar muito a vida das pessoas que o possuem. E o tratamento aqui, pessoal, basicamente e quase que exclusivamente se chama psicoterapia, tá? Então, assim, não existe um tratamento de uma fobia específica sem uma boa psicoterapia, principalmente quando o único problema da pessoa é aquela fobia, ou seja, a pessoa tem medo de avião, ou a pessoa tem uma claustrofobia, tá? Porque nesses casos, né, você vai ter que fazer toda uma terapia de exposição gradual, tem várias técnicas, né? A gente indica bastante para terapia cognitivo-comportamental, mas é óbvio que outros tipos de terapia podem ajudar também, até uma terapia mais analítica aí, se a pessoa tiver todo um contexto para ter desenvolvido aquele medo específico, tá? E não tem um remédio específico para isso, mas o que é o que eu sempre falo, você tem que analisar o caso da pessoa como um todo. Eu trouxe 2 relatos de pacientes meus aqui que se beneficiaram do tratamento farmacológico, mas por quê? Porque eles tinham
junto, além da fobia específica, né, eles tinham um quadro de ansiedade, tá? Um quadro de transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizado. E aí, obviamente, se você melhora a ansiedade de uma forma geral, facilita o enfrentamento desse medo, tá? Então não tem uma resposta pronta para isso, mas quando a pessoa tem uma fobia específica, é sempre recomendado um trabalho em psicoterapia que pode sim ajudar bastante essas pessoas. Pessoal, tem muitos tipos de fobias específicas aqui, ficaria um vídeo de mais de 1 hora se eu fosse falar de todos. Mas se você tem alguma fobia específica, tem medo de alguma situação, assim, algum objeto, algum ambiente que te traz desconforto, deixa nos comentários aí pra gente trocar essas experiências, tá? Se tem alguma outra fobia aí que você conhece e tal, deixa nos comentários, a gente pode conversar ali sobre os mais diversos temas aí dessas fobias específicas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar sua curtida, por favor, isso ajuda bastante a gente aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que deixe sua inscrição e nos vemos no vídeo da semana que vem. Um forte abraço para vocês e até mais.